E vamos agora a Brasília com a Adriana Oliveira, que traz os detalhes e as notícias do centro do poder no país. Bom dia, Adriano, e um feliz ano novo para ti. Bom dia, Macalós. Feliz ano novo para você, para o Pedro, para a Sônia, para todo mundo que acompanha na Rádio Bandeirantes e também no Band News TV. A gente vai falar sobre a LDO, que foi sancionada, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi sancionada pelo presidente Lula com vetos. E tem aí, claro, uma ligação direta também com a política, que o Pedro mencionava lá no início do seu comentário, quando tratava da situação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. E aqui a gente tem as repercussões políticas que envolvem tanto para o governo quanto para a oposição ou para toda a classe política. Por quê? Porque na questão dos vetos, o trecho em que o presidente Lula veta tem a ver com o fundo eleitoral e o fundo partidário. E aí tem aquelas curiosidades. Se viveu nesses últimos dias a expectativa da Mega Sena da virada, quem será o bilionário, quem receberia mais de 1,90 bilhão nesse prêmio. É mais ou menos, só que bem para mais, né, o valor do fundo partidário. 1,4 bilhão é o valor, pelo menos, que se supõe para 2026 para ser investido exatamente no processo eleitoral e também no caixa dos partidos políticos para desenvolverem essa eleição de 2026. E o presidente Lula acaba vetando alguns trechos que poderiam ampliar algo em torno de 160 milhões de reais o aumento nessa verba, no caso, nesses valores que tem a ver com o orçamento. Curiosamente, também, se a gente quiser fazer uma associação aí com relação aos valores da Mega Sena, forçando um pouquinho a comparação, próximo, né? 180 milhões o prêmio dos 6 apostadores que venceram na Mega Sena para 160 milhões de reais. Então fica assim em valores milionários. Mas não para por aí, porque o governo ele tem o interesse de tentar deixar o déficit zero ou dentro daquilo que seria a meta fiscal. Para isso precisa vetar em algumas áreas. E o veto nem sempre ele se confirma. Por quê? Com o veto feito pelo presidente Lula, volta ainda o orçamento para o Congresso Nacional e lá esse veto ele pode ser derrubado a qualquer momento e aí esses valores eles podem retornar tranquilamente à questão do fundo eleitoral. É bom a gente lembrar também que o presidente Lula, em compensação a esses vetos, ele manteve os 65% das emendas parlamentares obrigatórias nas áreas de saúde, assistência social, para serem pagas até o fim de junho. Mas, no entanto, tem uma situação com relação a isso, que as emendas que eram requisitadas também pelo orçamento, o que eram válidas de 2019 a 2023, essas o presidente também vetou, que eram os chamados restos a pagar. E aí, com esse veto também, a ideia seria que esses valores pudessem chegar até aos parlamentares em um ano eleitoral que a gente sabe que acaba se tornando muito importante essas verbas, esses orçamentos que precisam ser empenhados até o meio do ano. Lembrando que o orçamento do país é algo acima dos 6 trilhões. Então a gente está falando de valores que são importantes e que o presidente veta, mas que eles podem acabar retornando caso entenda o Congresso Nacional pela derrubada desses vetos. Eu volto contigo, Pedro. Valeu.